Então agora sim, né, oficialmente, estávamos esperando mais gente entrar aqui na nossa aula. Então vamos começar mais um encontro nosso, de alguns poucos que a gente fez no ano, né? Com a CA21. E hoje estamos até o momento aqui só com a Sara e com a Agnes, que está com o celular da avó. É isso aí. Beleza. Que bom que vocês duas estão aqui. Bom, a ideia hoje é rever os conteúdos do segundo trimestre, mas eu acredito que para talvez vocês duas que estão aqui vai ser ver, né, pela primeira vez, ou alguns deles pelo menos, porque eu não recebi atividade de vocês, né, nesse segundo trimestre, só a primeira, né? Tinham três, então a segunda não recebi e a terceira tem até amanhã e não fizeram Ô, ainda. professor, Pode ô, falar. professor, eu enviei a segunda pelo e-mail, por Não. causa Hoje? que. Não, faz tempo já. Foi na. Acho que Não. passou uma semana que tinha encerrado o prazo. Porque eu fiquei sem celular, porque eu acho que faz um mês. Ah, faz tanto tempo que eu não lembrei. Eu corrigi? Não sei, porque eu não consigo entrar no meu e-mail. Ah, tá. Bom, depois eu dou uma verificada, tá? Eu, Mas eu, eu fiquei com muita dúvida naquela lá tá. também. Eu já vou falar sobre ela também. Mas provavelmente, Agnes, eu não corrigi ou não veio, tá? Ou, pior que eu acho que eu fiz sim, tá? Eu acho que eu corrigi, te enviei e a tua nota foi zero, tá? É, tá? Então, eu vou fazer a revisão hoje aqui, aí tu tenta tirar tuas dúvidas, né? Entender o que que aconteceu, mas eu lembro sim, tá? Eu corrigi tua avaliação e foi zero, tá? Já lembrei agora. Faz Beleza. tempo, mas eu lembrei. E Eu vou precisar fazer as três lá. vai precisar fazer as três na semana que vem, né? Elas não são, eu vou, claro, vou tocar aqui com vocês agora, elas não são necessariamente, não são difíceis, tá? Apesar de aparentar, mas eu vou explicar para vocês e vocês vão perceber que não, assim eu espero. Tá, gente? Mas me preocupa muito quando vocês deixam assim, ó, ao final do semestre, do trimestre, né? Pra vir agora, porque eu marquei uma aula de revisão de conteúdo. Não, galera, pô, vocês estão fazendo atividade, tá com dúvida? Né? Tá difícil, tô achando difícil, professor. Pô, me manda um e-mail para tirar dúvida. Ou, professor, marca lá o atendimento pra gente na quinta, porque vocês sabem que eu não estou fazendo toda semana, né? Porque a priori é para as atividades serem mais simples e se vocês estão tendo dificuldade, tem que falar para mim, eu não sou adivinha, né, galera? Beleza? Então, vamos fazer isso, ó. Tá vindo o terceiro trimestre aí, vocês vão ter mais duas atividades para fazer no terceiro trimestre e não me deixe lá para final de dezembro, né? Pelo amor de Deus. Tá? Então, foi tentar fazer, apresentou dificuldade, anota aí o que, que é e vem conversar comigo. Tá? Se for fácil de resolver por e-mail, eu já respondo por e-mail, na dúvida. Se não der nem para fazer a pergunta por e-mail, porque é mais complicada, sei lá, enfim, só manda um e-mailzinho para a pessoa. Vamos marcar um atendimento aí presencial. Eu vou marcar. Tá? Obviamente que ao longo do segundo trimestre eu vou marcar uma data ou outra aí para ver como é que vocês estão, né? Se está precisando de alguma coisa ou não, tá? Mas eu preciso do feedback de vocês. Eu falei isso desde o início do ano, tá? Mas beleza. Deu esse papo todo aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fica à vontade, pode falar, tá? Mas eu acho que eu vou começar a corrigir com vocês. Corrigir não, né? Revisar o conteúdo que a priori talvez vocês não viram, né? Porque as atividades não foram todas feitas por todos. Alguns alunos pararam de fazer essa atividade, me dá a entender isso. A nossa amiga lá, acho que é a Emily, né? Nunca fez nada, vocês até mandaram uns recados dela uma vez para mim, eu pedi para ela entrar em contato comigo, eu não sei porque ela entra com vocês, não entrou comigo, aí nunca fez nada, tá com zero em tudo, né? Ué, a Hannah entrou e saiu? Não entendi. Apareceu aqui a Ana querendo entrar e saiu. Ah, tá aí. Beleza. Tá? Bom, Ana, eu tô gravando aqui, depois você dá uma reassistidinha nas coisas que eu já falei, né? Pra ficar por dentro aí do que eu já falei, tá? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Estamos só em três, tá faltando três alunos ainda, né? Pra vocês terem noção, só o Gustavo fez tudo, tá? E ainda assim tem coisa para ele corrigir também. Mas beleza, pô, vamos ao que interessa. Acho que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês verem as coisas que eu tô querendo falar aqui.
Vocês já enxergam a minha tela aí? Sim. Legal. Então tá. Uma informação importante. ah, Provavelmente, ó, as aulas, como vocês sabem, voltariam em janeiro, né? Dia 17 de janeiro volta para ter 2 semanas de aula, né? E a direção do campus está querendo adiantar essas 2 semanas de janeiro agora para esse ano ainda, tá? Ou seja, eles querem finalizar o ano letivo esse ano. Que é Ô, muito bom. professor, Oi? a gente teve um acolhimento terça-feira, Uhum. e aí foi falado que as aulas pra gente volta durante meio período no dia 14 de outubro. Isso aí, tá certo, é isso aí mesmo. Tá? Vocês voltam presencialmente dia 14, mas a ideia é de outubro e a ideia que a gestão está tendo, a direção do campus, é terminar o ano letivo em dezembro, tá? Não ter mais aquelas aulas lá em janeiro. Então, provavelmente vai aparecer aqui no calendário de vocês, né, quando vocês vão no calendário da turma, na agenda, vão aparecer algumas aulas marcadas por mim, tá? Mas não que a gente vai se encontrar. Eu vou deixar marcado lá como Lab Física assíncrono, tá? Ou seja, a gente não vai se ver, é só porque a gente tem que registrar esses horários ali, tá? Na agenda, beleza? Para a gente conseguir cumprir a carga horária anual da disciplina, tá? Só por isso. Quando for só Lab Física normal, aí vocês apareçam. Se tiver assíncrono, aí não apareça, tá? Então essa é uma informação importante aí, beleza? Bom, vamos ao que interessa então, que é falar sobre as 3 avaliações desse segundo trimestre, os conteúdos dessas 3 avaliações. Então aqui na página principal, como vocês sabem, né, basta vir aqui acessar, ó, tá tudo aqui para vocês, né? A quarta avaliação, a quinta e a sexta. Eu vou abrir esses prazos, já vou abrir hoje para vocês, tá? Para vocês, já sendo como a recuperação trimestral de vocês, é a reabertura desses prazos para vocês refazerem as avaliações, tá? Quem não fez, Ô, vai professor, fazer. Pode falar. eu só vou conseguir entregar pelo e-mail, tá? Tudo bem, me Porque envia por e-mail, não tem problema, tá? Claro, o ideal aqui é por em aqui casa no... tava muito ruim pra acessar até o Google, essas coisas, muito Tá, ruim. tranquilo. Claro, o ideal é que nos siga, mas se não der, claro, me envia por e-mail. Não me deixem de enviar as atividades por causa disso, né? Tá? Pode enviar por e-mail sim, tem problema. E me envia o quanto antes sempre, né? Porque daí dá tempo de eu corrigir, vocês refazer, tá? Então, enquanto esse período de recuperação de 1 semana, né, estiver aberto, eu vou já aproveitar, já vou deixar hoje até sexta-feira que vem, tá? Então, enquanto isso estiver aberto, vocês podem fazer, eu vou corrigir, se estiver ruim eu vou falar o que tem que corrigir, vocês podem refazer até melhorar a nota, como sempre, tá? Então aproveitem isso, galera, não deixem para a última hora. Então lá, ó, a quarta avaliação de vocês foi sobre padrões de medidas e algarismos significativos, né? Eu lembro aí que a Agnes entrou, acho que não respondeu nada, deve ter dado algum problema, né? E ficou com a nota 0, né? Enfim, mas enfim, vai ser reaberto agora para todo mundo fazer, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre padrões de medidas e algarismos significativos. Tá, gente? Eu vou fazer um resumo. A gente tem 1 hora aqui só para ver tudo. Tá? Então vai ser um pouco corridinho. E de qualquer maneira, quando vocês forem refazer aqui, tem ali as orientações, tem vídeo para ver, né? Então podem rever essas coisas também, que dá tempo de fazer isso. Bom, então vamos lá, falar sobre padrões de medidas e algarismos significativos. Tá? A ideia é a seguinte: imagina que eu tenho pegar uma régua, que está todo mundo bem acostumado, né, com uma régua, e finge aqui que eu estou fazendo marcações igualmente espaçadas, como uma régua, né, galera? Aqui é o 0, né? Depois vem o 1, o 2, finge que está tudo igualzinho espaçado aí. 3, 4, e por aí vai. E na régua a gente sabe aqui que entre o 3 e o 4 tem 10 risquinhos ainda aqui dividindo, né? Que são as divisões ali do milímetro. Eu não fiz 10 aqui, eu fiz qualquer coisa, tá? Mas é só para elucidar o que eu quero tratar com vocês. Então, sobre medidas, né? Como é que se faz medida corretamente? Eu não posso aqui numa régua, por exemplo, quer dizer, vamos puxar uma outra coisa. Então, essa é a nossa régua, tá? E eu tenho uma barra que eu quero medir o comprimento dela. O que a gente faz? A gente vem aqui, coloca ela bem próximo do 0, né? E coloca ela em cima da régua e mede o comprimento dela. Beleza. Tá? Qual que é o tamanho desse comprimento aqui? Foi ridículo, né? Eu sei usar uma régua, então é muito simples, né? Então eu vou vir aqui,
Lê. Começa no 0. 1, 2, 3. Tá entre 3 e 4, professor. Beleza? Só que eu tenho que dar um número, eu tenho que fazer a leitura. Por isso que a gente mede, a gente tem que dar um valor. Não vale eu dar uma resposta. Entre 3 e 4. Tá, vale no mundo informal aí, né? Mas no mundo acadêmico, no mundo científico, não. Eu tenho que dar uma resposta com mais precisão. A precisão que o instrumento permite. Qual é essa precisão? É entre 3 e 4. Então eu já sei que a resposta é 3, alguma coisa. O 3 eu tenho certeza, certo? Está entre 3 e 4. E o próximo número eu vou avaliar aqui, ó. Você pode dizer, vou vir aqui com uma coisa bem precisa e botar aqui assim, né? Veja que não é tão preciso, depende do material que eu coloco ali. Mas eu tenho certeza que está entre 3,1, 2, 3 e o 4. Então é entre 3,3 e 3,4. Eu consigo enxergar isso, né? Então até onde eu consigo enxergar, eu boto o valor certinho. Então é 3,3. E aí ficou entre o 3 e o 4 aqui onde eu estou mexendo o mouse. O que eu vou fazer? Bom, se ficou aqui no meio entre os dois risquinhos, eu vou dar um chute. É isso que você tem que fazer. E tem que dar esse chute. Então aqui eu vou chutar 3,37. Está mais próximo de ser 3,34, saca? 3,40. Está mais próximo disso, né? Em cima desse 4 aqui quase. Conseguem perceber o que eu estou falando, galera? É fácil isso para vocês enxergar o que eu estou falando? Eu não estou vendo... Professor, pode repetir, por favor? Tá. Eu não estou vendo vocês escrever aí, tá? Então, isso aqui seria centímetros. Eu vou refazer com outro exemplo aqui. Deixa eu melhorar essa régua. Vamos fazer com outro exemplo. Vou limpar aqui. Imagina aí que a gente tem um termômetro, tá? Termômetrozinho, né? Um termômetro de bulbo aí, de mercúrio, normal, tá? Um termômetro põe embaixo do braço aí. E a gente tem algumas marcações de valores de temperatura nele. Vamos fazer essas marcações aqui. Vamos dizer que ele começa aqui no 28 graus Celsius, 29. Finge que está igualmente espaçado aqui, tá, galera? 30, toda essa escala aqui em graus Celsius, tá? E a gente sabe que esses termômetros, eles às vezes são milimetrados aqui, então tem mais umas divisões aqui no meio de uns 10 ou até às vezes só uns 5 risquinhos aqui. Eu vou representar 5. Finge que está igualmente espaçado aqui no meio como eu fiz, tá? Aí o cara foi lá medir a temperatura e verificou que ela subiu até esse nível aqui, ó. Até aqui assim, ó. Beleza? Então aqui foi o nível do mercúrio, subiu até onde eu estou marcando aqui. A gente tem que fazer a leitura do valor. Tá? Quanto que é a leitura? 28, 29, está entre o 29 e o 30. Beleza, então eu sei que é 29 de certeza. Vírgula, 1 e 2, né? Então está entre o vírgula 1 e vírgula 2. Então eu sei que é 29,1 de certeza. Tranquilo? Porque está entre o 1 e o 2. Só que como está aqui no meio, agora eu vou avaliar mais ou menos quanto que vale esse valor que está ali no meio. Quanto que está marcando mais ou menos aqui assim, ó. Qual é o número que eu chuto ali? E aí, de fato, você pode chutar, escolher o valor que você acha mais correto. É um achismo, é um chute. E tem que dar esse chute. Tá? Todo instrumento, a sua leitura vai até o primeiro chute que o instrumento permite você dar. Tá? Então aqui, ó, eu diria que está marcando no 29,1 e o próximo número ali seria um 6. Ou seja, eu meio que fiz uma divisão mental aqui no meio de uns 10 risquinhos, sabe? E acho que para mim ali é o valor 6. E onde é o duvidoso, eu marco com risquinho baixo. Então a temperatura que eu estou lendo é 29,2.
16 graus Celsius para esse instrumento. Sacaram a ideia? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Tá? Qualquer dúvida, fala aí, galera, tá? Abre o microfone e fala. Vou fazer outro exemplo com um termômetro também. Agora imagina que esse meu termômetro, ele é menos preciso, ele tem menos divisões. Ele tem divisão aqui de, sei lá, 29, 30, 31 graus Celsius. Daí eu vou lá medir a temperatura e ela vai dar algo desse tipo aqui. Né? Dá nessa altura aqui assim, tá? Então, tá mais ou menos aqui, ó. Qual é o valor que vocês estão lendo aí? Me ajuda. Quanto que vale esse valor para vocês? Vai lá, galera, me ajuda aí. 30. Perfeito, tá entre o 30 e o 31, né? Então eu tenho certeza que é 30. O que mais? 30,9 eu acho. Isso, perfeito, galera. Então 30,9, por exemplo. Ah, professor, eu achei que era 30,8, tá certo? Tá certo igual, os dois estão perfeitamente corretos. É o seu achismo, é o seu chute. Se alguém ainda falasse aqui pra mim, professor, é 30,2, até esse cara tá certo. Beleza? Tá? Porque aqui é um chute, é você que tá vendo. Eu posso estar vendo mais de cima, mais de baixo, de lado, e tô vendo meio diferente ali. Sacaram? Eu posso chutar mais um número aqui atrás, galera, do 9 ou do 2? Não, porque eu já dei um chute. Já é duvidoso esse chute, entendeu? Se eu for chutar mais um, vai ser a dúvida da dúvida. Então, esquece. A dúvida da dúvida é muito ruim, sacaram? Então, todo instrumento a gente vai até o primeiro número que a gente pode chutar. Professor, essa avaliação aí é um questionário? Foi um questionário, né? Tá. Acho que o questionário eu vou conseguir responder no computador do meu tio aí. Tá, tudo bem, tranquilo. Se tu conseguir acessar ele também e bater uma foto e me mandar as respostas por e-mail, também tá valendo, tá? Não tem problema. Tá, beleza? Então isso aqui é como se faz leitura em instrumento. Você vai sempre até o primeiro chute, tá? Outra coisa que tem nessa primeira avaliação aí de vocês, vocês têm aula depois da minha? Eu não tenho. Tá, provavelmente ninguém tem daí, né? Eu também não. Tá, tranquilo. Então, se precisar, a gente fica um pouquinho mais. Outra coisa que tinha ainda aí, que era padrões de medidas e algarismos significativos, né? Na Então, verdade. vamos falar um pouquinho sobre Tem algarismo. biologia, professor. Tem biologia. Tem biologia? Só que eu não vou conseguir ir por causa que... Tá. Ó, então a gente tem mais qualquer coisa, tá, galera? Também eu vou ficar aqui, eu faço a revisão, vou deixar gravado e o link vai estar aqui também para vocês nos siga depois, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, ó, da sexta avaliação vai aparecer o link, vai aparecer o linkzinho da aula aqui, ó. Né? Tem 16/9 aqui, ó. Vou botar um link dessa gravação aqui para vocês assistirem também. Então, se vocês por acaso precisarem... Opa, apareceu o Gustavo aí também, maravilha. Então lá. Então, sobre algarismo significativo, qual que é a ideia? Tá? É a gente conseguir trabalhar com arredondamento e notação científica. Então, a ideia básica de arredondamento. Imagina que eu fiz uma medida qualquer com um instrumento, né? A gente aprendeu a ler agora aí, né? E essa medida, não interessa muito o que é, mas deu um valor, sei lá, 39,487, sei lá, amperes, uma corrente elétrica aí que foi medida, tá? Então esse é o valor. E eu fiz uma outra medida também de corrente elétrica que deu 12,35 amperes, tá? Beleza. Aí eu quero aprender a somar essas coisas ou subtrair, tá? Qual o cuidado que eu tenho que ter? Pô, se eu peguei o meu instrumento, ele é preciso, ele mediu até essa casa, beleza, essas casas aqui, né? Eu medi esse com um certo instrumento, deu 3 casas decimais, e a outra medida foi com outro instrumento menos preciso, que eu só pude ir até a segunda casa, ali o meu chute, né? Bom, eu quero somar essas coisas. Como é que soma? Pô, normal, como vocês fazem
no dia a dia, né? Faz na mão aí ou põe na calculadora. Eu vou botar aqui na calculadora para a gente ganhar tempo. Então, 39,487 mais 12,35. Isso aqui, se eu somar, me dá 51837. 51837 amperes. Tá, professor? Mas eu somei um número que era menos preciso com um que é mais preciso, né? 2 casas após a vírgula e 3 casas. E agora? Né? Então, numa soma, regra, tá, galera? Isso é uma regra. Numa soma, a gente sempre vai ter a resposta a quantidade de casas decimais do número que é mais pobre em algarismos significativos. Aqui tem 4 e aqui tem 5 números. Então, a minha resposta do mais pobre tem 2 números após a vírgula, então aqui só vai poder ter 2 após a vírgula. Só que eu tenho que cuidar, eu tenho que saber arredondar também. Porque depois desse 3 aqui, ó, vem um 7, né? Então esse 3, que vai ser uma dúvida, ele é muito mais próximo de ser um 3 de verdade do que um 4. Né? Ele é muito mais próximo, perdão, de ser um 4 do que um 3. Então eu arredondaria assim, ó. 40, né? E isso, só que o 4 vai embora, né? Aí ficaria 51,84 amperes. Perfeito? Então, o zero aqui, ó, não precisa escrever, porque de acordo com o meu pior instrumento, eu só posso ter 2 casas após a vírgula. Eu estou com dúvida nesse 4, não lá no zero. Perfeito? Então, simples, arredondamento simples, tá, galera? Se fosse subtração, a regra é a mesma, tá? Vamos ver agora se eu pegasse esses números aqui, ó, e multiplicasse. A regrinha é um pouco, quase a mesma coisa, tá? Vou multiplicar eles aí, vamos ver o que que dá a resposta. Multiplica normal, primeiro faz essa conta aí. Então, 39,487 vezes 12,35. Pô, dá um monte de número. 487,66445. 487,66, esqueci ali o resto. 445. Beleza? Isso aqui daria amperes ao quadrado, tá? A unidade de medida porque é ampere vezes ampere. Mas beleza, a questão é que eu posso botar esses números todos aqui? Não. Para multiplicação, a regra é a seguinte. Eu vou olhar para os meus termos aqui. Qual deles é o que tem menos algarismos significativos? É esse. Esse aqui tem 4 números. Tá? O outro tem 5. Então, a minha resposta para a regra de multiplicação é: se o meu termo mais pobre tinha 4 números, a resposta da multiplicação ou de uma divisão vai ser a quantidade de números do termo mais pobre. Então, se só tem 4 números, ó, eu vou usar 1, 2, 3, 4 números só. Então, vai ficar 487, depois do 6 aqui, ó, eu poderia botar 6, né? Mas não, ó, porque depois dele já vem um número que é maior do que 5, vem um 6. Então, esse cara aqui, esse que é duvidoso, ele está mais próximo de ser, na verdade, um 7 do que 6. Então, a gente arredonda ele para 7. E acabou. Nossa resposta tem 4 números, 4 algarismos significativos, assim como o pior termo aqui, o termo mais pobre. Sacaram a ideia? Sim. Beleza. Então, para soma e multiplicação, a gente já sabe aí como é que faz, né? Aí, soma, subtração, multiplicação ou divisão, aprendemos tudo aqui, né? Temos essa noção básica aí. Tá? Então, quando vocês vão fazer uma prova, por exemplo, o professor de física vai lá e dá para vocês assim, tem uma velocidade de um corpo que é 5,37 metros por segundo. Né? E um outro aí, objeto tem uma velocidade de, sei lá, ele percorre uma certa distância, sei lá, tem que fazer uma conta, ele te dá o tempo aí, ou uma outra velocidade de novo, de 3,2 metros por segundo. Se você tiver na sua conta que multiplicar essas duas coisas, eu já sei que na resposta eu só vou poder botar 2 algarismos na resposta. Percebem? Porque o termo mais pobre da multiplicação só tem 2 algarismos. Tá? Então é bem como, professor,
Quantos algarismos eu ponho após a vírgula? Tu já consegue avaliar, não precisa nem perguntar para ele. Tranquilo? Bom, notação científica. Isso aí você já deve ter visto em física, no ano passado e etc. Tá? Para que serve notação científica? Bom, se você tem um número assim, ó, inventando aqui qualquer coisa. Mais, né? Vamos botar mais coisa aqui. Eu também não tive visto ano passado, não. Tranquilo, então vamos ver aqui rapidinho. Vírgula 0, vírgula 2, 3, 8, não interessa aqui, um número qualquer aí, tá? Com a sua unidade de medida depois aqui, sei lá, metros. Pô, isso aqui é horrível de ler, né? É muito grande esse número. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Transformar ele em notação científica. O que é transformar ele em notação científica? É transformar ele do número de 1 a 9,9999, o que for, tá? Mas como é que eu posso fazer isso? Usando potência, tá? Então vocês devem saber que quando a vírgula está aqui, ó, se eu começar a correr com ela para a direita, para a esquerda, a gente vai ganhando potência de 1 em 1. Então eu vou fazer isso, ó. Quantas casas eu tenho que correr para a esquerda para que a vírgula fique aqui entre 1 e o 3, né? Para que o número seja de 1 a 9999. Então vamos lá. Vou correr uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Portanto, eu vou escrever a resposta assim, ó. 1,37 e todo o restante ali vezes 10 na 11. Percebem? Entenderam a ideia? Isso aqui é um número em que a gente chama de notação científica. É um número de 1 a 10, né? 1 a 9,99999 vezes uma potência, tá? Ou a notação científica é esse número aqui, 1,37. O 10 no 11 só vem para auxiliar para eu conseguir escrever isso como a mesma resposta de antes. Beleza? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Se eu tiver o número escrito 7,8 graus Celsius. Isso aqui está em notação científica já, galera? Ou não? Pegadinha agora. E aí, tá ou não tá? Em notação científica. Por que que tá e por que que não tá? O que que eu acabei de falar? O que que é a notação científica? É um número de 1 a 10. Isso é um número de 1 a 10, né? O 7,8. Então isso já é notação científica. Aí você vai dizer, tá, professor, e daí? E daí, exatamente. Não precisa se preocupar em saber se isso é notação científica ou não, esses números do cotidiano. Normalmente a gente quer transformar um número que é muito grande ou um número muito pequeno em notação científica, porque às vezes um número muito grande ou muito pequeno a gente não tem noção do quão grande ou pequeno de fato ele é. Tá? Então, para isso que serve a ideia de notação científica, para facilitar trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos. Né? Se eu falar para vocês assim, a minha altura é 1,78 metros, tá em notação científica? Tá aí, daí, grandes coisas, né? Todo mundo sabe o que é 1,78 metros. Tá? Beleza? Agora, se eu tiver um número assim, ó, 0,00000000000. E existe número pequeno assim, tá, galera? A massa do elétron, a carga do elétron é muito pequena, tem um monte de zero na frente. E sei lá, estou inventando um número aqui, tá? 1,183 e sei lá, coulomb, carga elétrica, tá? Unidade. Pô, esse aqui é um número muito pequeno, já é horrível de ler, né? Pede para alguém ler aí, vai ficar 0,0000000. É horrível, né? Então, para facilitar a nossa vida, a gente escreve notação científica. E aí, como é que a gente faz isso? Eu tenho que, então, jogar essa vírgula aqui, lá, entre o 1 e o 8, para que o número seja de 1 a 10. Tá? Só que quando a gente corre com a vírgula para a direita, a gente vai acrescentando potências negativas agora. Tá? Então vamos lá, correr para a direita aqui. Então a gente quer 1,83. Né? Então essa vírgula tem que vir parar aqui. Vamos ver quantas casas ela correu. Ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, vezes 10 na menos 19. Perfeito? Agora eu entendi, porque se fosse, tipo, se fosse no começo, ia estar positivo, né? Por causa Como disse, daquela, daquela reta lá, né? que reta? Que, tipo, ai, esqueci o nome, professor. Acho que é reta numérica lá, dos positivo e negativo. Tá, dos números reais lá na matemática, tá É falando? isso aí. Isso, tá, é porque Sim. o número é muito pequeno aqui, né? Esse aqui é um número muito pequeno, tá? E o outro era muito grande, tá? Mas os dois aqui são tudo números reais, né? Tudo número positivo aqui. Mas não importa se o número é positivo ou negativo, tá? Indiferente. Não, o de cima, o 19. O 19. Ah, aqui? Uhum. Ah, tá, sim, a vírgula correu para a esquerda e a gente vai acrescentando potência negativa. É isso que a gente tem que ir fazendo. E aqui, ó, o de cima, a vírgula foi para a direita, que ele tava aqui, né, a vírgula, a gente foi correndo para cá, e aí foi acrescentando potência positiva. Então, no caso, ali sempre vai ser 10 ali embaixo? Sim, sempre a potência é 10, quando a gente corre com a vírgula. Perfeito. Entendi. Sempre potência 10. Na verdade, claro, tem o porquê disso, existe o porquê, né? Mas eu estou passando aqui para vocês só uma regra, tá? Porque a gente está numa parte agora de revisão aqui. Quando eu passei os vídeos para vocês sobre esse tema, num dos vídeos ele explica lá o porquê que isso ocorre. Tá? Então, se quiser ver lá o porquê de onde é que vem essa regra, né? Tá, tem lá também. Beleza? Aí vocês têm que atentar que lá na avaliação tem questões que misturam as coisas, né? Ele vai pedir para você fazer multiplicação de coisas, né? Por exemplo, como a gente fez aqui em cima, e ao mesmo tempo levar em consideração arredondamento, que foi o que a gente fez aqui, ó, né? Ficou arredondado em 4, certo? Então tem que ter esses cuidadinhos, conseguir trabalhar com essas coisas. Então, em síntese, pessoal, a primeira avaliação de vocês era isso, tá? Tem umas tabelas de prefixos lá que aí vocês podem consultar na internet, onde for, né? Nos vídeos que eu passei para vocês também tem. No material que eu deixei lá para vocês verem também tem, né? Esse material aqui, ó. Cadê? Não. Ô, professor, o meu Siga não abre essa página aí, porque eu tentei, aparece que não tem nada. Mas eu entrasse na disciplina de física. Sim, do laboratório de física. Olha, acho que é só o teu, porque o da galera entra. Eu entrego pra... Tu não consegue acessar aqui, ó. A última vez que eu tentei acessar, apareceu que não tinha nenhum material. Não sei Não, se foi problema com conexão. pode ser, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem tudo, ó. Tá tudo aqui. Vou tentar acessar no computador do meu tio Beleza. depois. Qualquer coisa me Porque manda meu um e-mail. computador e meu celular estragaram, aí beleza. Eita. Certo, Qualquer coisa me manda um e-mailzinho, hein, pra eu saber. Beleza? tá bom. Não deixa pra cima da hora, né? Bom, Sim, só vou conseguir ir pro meu tio lá no final de semana agora. tá, beleza. Beleza, vamos pro que é o próximo atividade que tá aqui, ó. No SIGA, que é a quinta avaliação, que foi a conservação de energia mecânica, já passou o prazo, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui. Então, deixei um link para vocês aqui já da aula que a gente já fez, né? Mas não discutimos o assunto em si. Deixa eu ir lá na atividade. Eu tenho que reabrir ela aqui para vocês verem o material. Professor, essa aí eu me matei. Eu acho que eu fiquei quase 2 semanas tentando Meu Deus, fazer ela. e tadinha, e deu tudo errado. Deu tudo errado. É, Minha mãe também se envolveu. Nossa. sim. Aí eu fui ver vídeo e tal. Não Tá, deu. eu vou já alterar a data aqui, porque vocês vão ter semana inteira que vem para fazer até o dia 1º. Então já vou abrir, tá, de novo. Deixa eu só arrumar aqui, tá? Então, preciso notificar, atualizar. Beleza. Então aqui
tá o arquivo, vamos abrir o arquivo para a gente ver a atividade, né? Então vocês conseguem fazer isso, né, galera? Entrar aqui, baixar o arquivo, ver, né? Tá? Que ali tá o que vocês têm que fazer. Então ali, ó, conservação da energia mecânica, eu dou todo um texto explicando aqui para vocês, né? Eu que elaborei esse texto todo, tá, gente? Então, espero que tenha ficado fácil o entendimento do texto, mas vamos lá, vamos à ideia do que é o problema, tá? Então, eu estou dando aqui para vocês uma bolinha que ela vai numa rampa e ela vai saltar da rampa aqui por uma distância depois de 0,6 metros. Essa bolinha estava a uma altura da mesa de 1 metro, né, em relação à mesa, e a mesa em relação ao chão 1,5 metro. Bom, vamos lá ao problema. O problema diz assim, imagine aí que a bolinha ficou um tempo de 0,55 segundos. Deixa eu copiar aqui, tá? Vou pegar só isso aqui. Espera aí. Bom, a bolinha, quando ela saltar aqui da rampa, o exercício lá está falando que ela vai ficar voando um tempo de 0,55 segundos. Meio segundo quase, um pouquinho mais. Professor, eu acho que eu tenho acho que o meu rascunho aqui que eu fiz o desenho também. Eu não sei onde é que tá. Mas aí tinha, tipo, eu fiquei em dúvida com várias coisas. Eu pensei que, tipo, as pegadinhas, e aí. Sim, sim. Aí eu fiquei. Não, tá certo, você tá certo, é isso aí. Mas não tem pegadinha não, galera. Eu não faço pegadinha assim também, tá? Professor, acho que eu fiz umas 5, 6 contas diferentes. Beleza, vamos entender aqui como é que faz então. Ó, mas qualquer coisa, se tu tiver que tu rascunha aí, depois tu vai falando como é que tu fez. Então a primeira questão que é feita lá, ó, é assim. Determine a velocidade que a esfera estava se deslocando para frente no exato momento em que ela saltou da plataforma. Mostre o passo a passo da conta. Tá? E eu disse aqui para vocês, ó, como é que se calcula a velocidade. Velocidade é ΔX sobre ΔT. Tá? Então, velocidade é o ΔX sobre ΔT. Galera, quando a bolinha salta aqui da rampa, diz aí para mim, ela tem aceleração para frente e ou para baixo? Vocês conseguem me dizer isso? Ela primeiro vai para frente, depois ela cai, não é? Ela vai para frente, beleza, mas enquanto ela está indo para frente, o valor da velocidade dela vai mudar? Vocês conseguem me dizer isso? Vai. E quando ela vai para baixo? Muda também. Muda, né? Tá, para baixo, galera, então eu vou corrigir algumas coisas de vocês aí. A gente sabe que na Terra tudo que a gente solta é acelerado para baixo, né? Certo? Se eu tenho uma bolinha e soltar da minha mão, ela vai simplesmente só cair em linha reta para baixo. Ela não é acelerada para frente nem para trás, né? Só para baixo. Então existe a aceleração para baixo, que é a aceleração gravitacional. Lembra disso? Aceleração da gravidade? Né? Que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então veja, se eu solto uma bolinha da minha mão e ela só vai para baixo, quer dizer que só tem aceleração para baixo, para frente e para trás não. Então quando ela salta aqui da rampa, ela vai para frente sempre com a mesma velocidade para frente. Ela tem velocidade para frente e para baixo, ela tem as duas. Não é à toa que ela cai para baixo, né, e vai para frente. Só que a velocidade que ela vai para frente não muda, é constante. Aí você pode usar essa equação aqui. Então, para frente, o quanto que ela se desloca? Vocês têm o valor aqui. Só substituir. Quanto tempo demora para ela se deslocar esse trechinho aqui de 0,6 metro? O enunciado deu. Então, é só substituir esse tempo aqui. Aí vocês vão ter o valor da velocidade. Né? Velocidade é distância sobre o tempo. Então, qual a distância que ele andou no eixo X? Está aqui. Já estou dando meio que a resposta para vocês. Quanto tempo ele demorou para andar esse pedacinho no eixo X? Tá aqui o tempo enunciado deu. Então faz a conta.
beleza? Aí você vai ter o item 1 aí, resolvido, certo? Então aqui você achou... Aí tem que fazer divisão, professor? Sim, é uma divisão. Aqui é uma divisão, né? A equação... Acho que eu fiz uma dessa que aí, no primeiro lá, eu entrei nesse negócio de... Ah, esqueci, meu Deus do céu. Tranquilo. Ó, a velocidade está dita aqui, ó, é uma equação, ela é distância sobre o tempo. Até quando Aí eu troquei o de baixo, eu tinha feito isso aí, só que eu fiz né? o de baixo. Uhum. Então, mas é só lembrar da prática. Você vê uma placa na rua, velocidade máxima na BR, 80 km por hora. Então ele está falando 80 km distância por, que significa dividido, hora. Então é uma distância por tempo sempre. Isso é velocidade. Sempre distância por tempo. Distância dividido por tempo. Né? Quando eu falo que o carro se desloca 80 km por hora, é simplesmente um resumo do que falar assim. Se o carro ficar nessa velocidade por 1 hora, ele se desloca 80 km. É isso a interpretação. Tá? Bom, beleza. Aí o item 2 aqui, ó. Para fazer o item 2, eu já dei tudo aqui o que vocês têm que fazer, ó. Vocês têm que usar essa equação aqui. Tá? Então, como é que vai usar essa equação? Deixa eu jogar ela lá também. Eita, tá faltando espaço aqui. Espera lá. Vamos pegar aqui. Essa equação. Então, agora eu estou falando para vocês para fazer o item 2, tá, galera? Como é que vai fazer esse item 2? Eu estou pedindo, claro, quando a bolinha sai daqui, ela sai girando, né? Ela desceu a rampa, como eu falei lá no texto, a bolinha vai vir rolando aqui, então ela vem girando. Então, quando ela está nessa altura de 1 metro, nessa posição, ela tem o que a gente chama só de... Ih, tá faltando coisa aqui na minha equação, pô. Peraí, não copiei tudo. Ô, professor, a 1 ali, a velocidade da força gravitacional lá não entra? Ela só tá ali pra... Na beleza. 1? É. A aceleração da gravidade, você quer dizer, né? Isso. Não, porque na 1 não importa, a aceleração da gravidade só atua no eixo Y, para ela ir para baixo. É só fazer delta x Isso. dividido pela altura do tempo lá. Isso é velocidade, delta x sobre delta Nossa, eu fiz compliquei o negócio todo. Meu Deus. Beleza, então olha só. Quando a bolinha está aqui, nessa posição, de acordo com o texto lá que eu estou ensinando para vocês, o simples fato de ela estar elevada a uma altura em relação à mesa, a gente diz que ela tem uma energia em relação à base da mesa ou até mesmo em relação ao solo. Tá? Mas por que eu estou falando em pegar da mesa? Porque eu quero comparar a energia que a bolinha tem nessa posição, no topo aqui da rampa, com a energia que ela tem aqui na base da rampa. Então a diferença de altura aqui é 1 metro. Tá? Então qual que é a energia que a bolinha tem no início em relação à base da rampa? Ela só tem altura, então ela só tem energia potencial, que se calcula desse jeito, a massa da bolinha vezes a aceleração da gravidade, que está lá no texto, né, ou que está aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes essa altura de 1 metro. Aí você consegue calcular esse mgh. Tá? Aí você calcula aqui, ó. Beleza? Bom, e quando a bolinha chegou aqui na base da rampa, ela não tem mais altura. Toda a energia potencial gravitacional dela vira energia cinética, de movimento, para ela ir para frente e para ela girar. São dois movimentos que ela faz ao mesmo tempo. Vai para frente e gira. Né? Então veja como essa equação é bonita. Ó, a energia que eu tenho no início, aqui no início, é igual à energia que eu tenho aqui. A energia não pode sumir, galera. Né? Então se eu tenho uma energia no início, essa energia só se transforma, que era potencial gravitacional, simples fato de ela ter uma altura, ela tem energia. À medida que ela vai diminuindo a altura dela e vai indo para frente na rampa, a energia potencial gravitacional vai diminuindo, né, em relação à base dessa rampa aí, né, até que essa altura aqui agora vai ser zero quando ela sai daqui, zero em relação à base aqui da mesa, né?
1 metro, e depois aqui é 0. Né? E toda essa energia potencial gravitacional que ela tinha lá em cima foi diminuindo, mas foi se transformando em cinética de movimento para ela ir para frente e girar. Tá? E eu pedi para vocês determinar quanto vale a energia de rotação, a energia cinética de rotação. Então veja, vocês conseguem calcular o mgh e a velocidade com que ela sai aqui na base da rampa, vocês já acharam no exercício 1 a velocidade. Tá? Aí cuidado que aqui é ao quadrado. Vocês vão achar aqui um valor, sei lá, 10 metros, 20 metros por segundo. Estou chutando o valor, tá, galera? Não sei quanto é que é de cabeça. Tem que fazer isso ao quadrado daí aqui. E a massa foi dado também. Essa massa M aqui foi dado. Tá? Professor, se não fosse incômodo, poderia reformular um pouquinho? Porque eu não entendi. Não, vamos retomar então. Não é incômodo nenhum, tá? Ó, o simples fato de eu pegar um objeto com a minha mão e botar ele numa certa altura, ele vai ter uma energia que a gente chama de potencial gravitacional. Simplesmente, eu peguei aqui o meu celular que está na mesa e botei aqui nessa altura. Se eu soltar, ele ganha energia cinética, né? Ele ganha velocidade. Energia cinética é velocidade, praticamente, né? Então, se um corpo tem velocidade, ele tem energia cinética. Então, ele está aqui numa altura. Em relação à mesa, ele tem uma certa energia potencial gravitacional. Por que em relação à mesa? Porque é a altura que o meu objeto tem até a base da mesa. Então, ele vai ter uma certa massa vezes gravidade vezes uma altura que é até a base da mesa. Mas se eu deslocar o meu celular aqui para fora da mesa, agora ele vai ter uma altura em relação ao chão, percebem? Ele vai chegar com mais energia no chão, com mais velocidade no chão. Né? Sacaram a ideia? Beleza. Então, olha só, eu estou comparando a energia que a minha bolinha azul aqui tem, potencial gravitacional no início, em relação à mesa aqui, a altura da mesa, né? Com a energia que ele vai ter quando ele salta aqui. Quando ele chega aqui nessa posição, ele não tem mais altura. A altura dele é 0. Né? O que eu estou querendo falar para vocês? Que a energia no início é sempre igual a energia no final. A energia não pode sumir no planeta, galera. Ela se conserva. Né? Bom, e essa energia, ela é sempre igual, uma energia, tá? Ela é sempre igual, no estudo que vocês estão fazendo, energia cinética mais potencial. Tá? E essa energia cinética pode ser a de translação, que é meio de mv ao quadrado, mais uma energia de translação, mais uma energia cinética, que é a letra K também, tá? Só que de... aumentar aqui, peraí, que é a letra K, só que de translação. Beleza? Rotação, perdão. Tá? Porque a bolinha também vai girar aqui no nosso problema. Tá? Normalmente vocês não calculam a equação de energia-rotação aqui no ensino médio. Isso aí normalmente se faz no superior. Tá? Então a gente vai calcular de uma maneira indireta. Bom, retomando aqui. Então o fato é que a energia se conserva. Então o que eu tenho no início... Ih, sumiu meu mouse aqui. Estão me vendo ainda, galera? Aí travou aqui, sei lá. Tô vendo. Tá aqui. Então lá. Então, o fato é que a energia não pode sumir. Tá? O que eu tenho no início tem que ser igual no final. Então, a energia é sempre também, né? Não importa se é no início, no final, no meio, a energia é sempre uma soma dessas duas coisas aqui, cinética mais potencial. Vamos olhar aqui no início, ó. A nossa bolinha, ela está parada, né? Sim, está parada. Então, no início, ela não tem energia cinética. Eu podia escrever no início, então, que ela tem uma energia potencial no início, mais uma energia cinética no início. Só que no início ela está parada, então não tem cinética. Só que isso tem que ser igual lá no final, aqui, ó. E no final ela tem altura em relação à base da mesa? Não, então ela não tem energia potencial gravitacional. Né? Porque a energia potencial gravitacional depende da altura. Se ele não tem altura aqui em relação à base da mesa, 0. Mas ele vai ter velocidade quando sair daqui. E a velocidade que ele vai ter é a energia cinética que ele vai ter é meio de mv ao quadrado mais
a energia de rotação. Vou reescrever isso aqui. Olha só como está quase igual aqui, ó, galera. Quem que é energia potencial? É sempre mgh. O que a gente tem do outro lado da equação agora? Meio de mv ao quadrado, meio de mv ao quadrado e a de rotação que eu quero que vocês determinem. Tá? Então, o que você vai fazer aqui? No início, o que você tinha? A massa da bolinha? Tem. Então, tens a massa da bolinha aqui. Tem a aceleração da gravidade? Tem. 10 metros por segundo ao quadrado. Tem a altura do início em relação à base da mesa? Tem. É 1 metro. Substitui tudo, faz a conta. No outro lado, eu tenho a massa aqui? Tenho. A massa foi dada da bolinha. Eu tenho a velocidade que ela salta da rampa? Tenho. Essa velocidade eu achei lá no exercício 1. Beleza? Então, você vai fazer a conta disso tudo aqui e vai dar um outro número para você. E aí, basta isolar para achar quanto vale a energia de rotação, a energia que ela tinha devido ao giro dela, quando ela salta aqui da rampa, quando ela sai dessa posição aqui. Perfeito? Essa é a tarefa que vocês têm que fazer. Tá, professor, assim, ó. Eu vou ter que só substituir ali da massa e as coisas lá e depois eu fazer a conta, é isso? Tem que substituir, exatamente. Vai ter que substituir os valores. Tá? Como eu falei, tens a massa, tens a aceleração da gravidade e você tem a altura aqui de 1 metro. Substitui e faz a conta aqui. E a conta eu faço? Como assim? Como que eu faço a conta? Ué, é massa vezes gravidade vezes altura. Tá escrito aqui, né? Uhum. Então, é só multiplicar tudo. Tá? Aqui no outro lado você tem meio vezes massa vezes velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado é v vezes v. Então, vocês têm que fazer essa conta aqui também. Então, é tudo multiplicação. Aqui tudo multiplicação, é o que está mostrando. Né? E aí vocês depois tem que isolar essa variável que é a energia de rotação. O K de rotação, né? É o X da questão isso aqui. Você tem que achar o X da questão. Sacou? Entendi. Então é só isolar e depois achar quanto vale isso. Acabou, essa é a atividade. Tá? Vamos para a próxima aqui. São quase 2h30, né? Quase acabando a aula, né? Enfim, quem tiver que fazer outra coisa, galera, fique à vontade, tá? Vou continuar aqui. Aí é só assistir a gravação depois. Tá? Então vamos lá, para a última atividade. Cadê? Que é o pêndulo simples. Tem aqui todo o material para vocês assistirem os vídeos, né? E também a aula de como construir gráfico que eu gravei para vocês, galera. Vocês têm que assistir essa aula, tá? Porque, eu vou pegar o exemplo, o único que fez, né, foi o Gustavo aqui, a atividade, tá? Mas eu sei que vai acontecer com outros, eu espero que não aconteça. Porque quando vocês fizeram, por exemplo, a avaliação aqui da curva de aquecimento, há muito tempo atrás, o pessoal fez os gráficos errados, né? E eu pedi para vocês corrigirem. Alguns de vocês corrigiram e me enviou de novo. Tá? E tem gente que não corrigiu. Então tá com problema de construção de gráfico até hoje. Então tem que corrigir, né, galera? Vai levar isso até quando? Tá? Então vamos falar aqui sobre como construir gráfico um pouquinho. Tá? Mas o que é a atividade? Vamos abrir aqui o arquivo. Então olha só. O pessoal tá aí ainda? Tá, beleza. Então olha só. Aqui, quando você abre a atividade de novo, tem os vídeos para vocês assistirem, né? E aqui, basicamente, está pedindo para vocês assim, ó, faça um gráfico, né? Assista o vídeo aqui da aula de como fazer gráficos, se você ainda está com dificuldade, né? Numa folha de caderno, dessa tabela aqui, faz um gráfico, ó, de T por L. Então, o que o cara tem que fazer? Vamos limpar aqui. Então, fazer um gráfico. Cara, vem aqui, faz isso aqui, né? Faz os eixos. Tá? E aí tem que tomar o cuidado seguinte. Ele está pedindo T por L. Sempre a primeira variável, na aula de gráfico, lá eu ensino para vocês, é no eixo Y. Quando ele está pedindo. E a segunda no eixo X. E você tem que colocar aqui que para cima é positivo, para a direita é positivo. Colocar aqui a unidade de medida entre parênteses, a unidade de medida entre parênteses, tá? E aí depois você vai olhar ali a tua tabela. Cadê a tabelinha? Aqui. Então veja, o L,
Ele anda aqui, ó, no início de... O que que a maioria faz, tá? Quando faz o gráfico. Pega esses valores aqui, ó, e simplesmente vem aqui e faz assim, ó. O erro que se faz, tá? O pessoal faz assim, divide aqui igualmente em espaços iguais. Finge que tá igualmente espaçado, tá, galera, aqui. E aí vem aqui e olha lá a tabela e faz assim, ó. Ah, é 5, 10, 20, 40, 80. Daí ele vem aqui e faz assim. A pessoa vem aqui e faz assim. 5, 10, 20, 40, 80. Já errou o gráfico. Por que que já errou o gráfico? Não é assim que se faz, professor? Não. Uma régua anda assim, galera, de um risquinho para outro? Uma régua normal? Anda de quanto em quanto de um risquinho para outro? Uma régua. 1 em 1, não é? 1 em 1. Sempre mantendo o mesmo passo. Então aqui está mantendo o mesmo passo sempre? Quanto anda daqui para cá? 5. Quanto andou daqui para cá? 10. Quanto andou daqui para cá? 20 e depois 40. Então tá tudo errado, não pode? Tem que sempre andar com o mesmo passo. Sacaram? Em espaços iguais. Então como é que eu corrijo isso? Bom, você vai pensar num número apropriado aí. Então olha lá para a tua tabela. Ela vai de 5 a 600, certo? O L. Vamos supor aqui, tá? Numa folha de caderno vocês vão ter mais espaço, né? Então vou fazer um exemplo meu qualquer. De 5 a 600, então aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços iguais aqui. Eu vou pegar esses 600, que é o maior valor ali, dividir por 9 espaços iguais, dá 66. Então eu vou andar de 70 em 70, vou arredondar. Vou vir aqui, 0, cadê aqui? Aqui, 0, 70, 140, 210, 280, sacaram? 350 e assim vai, sempre andando de 70 em 70. Então a primeira coisa a fazer um gráfico é construir os eixos. Depois você vai colocar os dados experimentais. Beleza? Professor, mas aí, tipo, se a gente não acha ali exatamente onde tá. Como assim? Repete a pergunta, Agnes, eu não entendi. Tipo, como tá andando de 70 em 70, não vai ter o número aí, a gente vai ter que fazer, tipo, chutar onde Isso, aproximadamente tá. entendi, né? Daí como é que põe o ponto experimental? Entendi tua pergunta, já vou chegar lá, tá? Aí vamos pegar aqui o eixo Y, ó. Já vou chegar lá. Então, ó, vai de 0,45 a 4,83. Vamos pegar aqui a diferença, ó. 4,83 menos 0,45. Eu vou fazer 10 espaços iguais, vou dividir por 10. Então, eu posso andar de meio em meio. Vou vir aqui, ó, dividir em 10 espaços iguais. Eu estou fazendo um exemplo aqui, vocês podem fazer de outro jeito, tá, galera? Estou inventando aqui. 10 espaços iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Ih, não coube aqui, vou refazer, tá? Então, vamos lá. Então, 4,83. 4,83. Quantos espaços eu fiz lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividir por 7. Dá 0,69 ou 0,7. Então, eu vou vir aqui. 0,7. 1,4. 2,1. 2,8. E assim vai, galera. Então, é assim que você constrói um gráfico. Construir as escalas. Beleza. Agora eu vou colocar os dados como a Agnes estava falando. Como é que faz, professor? Simples, vamos lá. Professor, esse lado ali não muda, né? Qual lado? Aqui? É. Como assim não muda? Não muda, tipo, igual os de baixo. Não precisa ser igual. Não precisa. Né? Aqui andei de 70 em 70. Aqui Não, sim. Aí, tipo, tem um certo tempo lá. Na tabela? É. Beleza. Agora eu vou botar esses dados aqui. Como é que eu vou fazer isso? Ó, Esse aí não troca, né? isso não troca. Isso aqui fica fixo. Esses dados da tabela é o dado medido experimentalmente por alguém. Né? No laboratório vocês iam medir isso presencialmente comigo. Vocês iam fazer essas medidas e depois construir o gráfico. Em outubro a gente volta, né?
contigo. Mas eu não volto, galera, tá? Ah, Porque eu tô com uma situação, a minha esposa tá grávida e ela ainda não pôde tomar a vacina, tá? entendi. Daqui a pouco, mais pra frente, um pouquinho ela vai poder tomar, só que aí provavelmente vai finalizar o ano, daí não vai dar tempo de eu voltar, tá? Então nós provavelmente vamos continuar remoto. Pode ser que as coisas mudem, mas a princípio eu vou ficar remoto ainda, tá? Sou um dos poucos professores aí que vai ficar remoto. Bom, então como é que faz agora aqui? Eu vou pegar esses dados e agora que eu construí os eixos, eu vou colocar ele lá. Como é que faz? Primeiro ponto, 5 e 0,45. Vamos lá, ó. Então, onde é que está o 5? Pô, tá horrível, tá aqui apertado, né? Então, o 5 tá mais... Eu vou fazer mais ou menos aqui, tá, galera? O 5 tá bem no início, né? Aqui. E vou botar uma outra cor aqui pra gente enxergar. E 0,45 tá por aqui, ó. Então, esse é o meu primeiro ponto. Vamos para o próximo ponto. 10 e 0,63. 10, 0,63 está por aqui. Próximo ponto. 20 e 0,9. Os primeiros vai ficar tudo apertadinho nesse gráfico horrível que fiz aqui. Então, 20 e 0,9. 0,9 está por aqui. Acima do 0,7. Próximo ponto. 40 e 1,27. 40, 1,27 tá por aqui. Tá? Meu gráfico tá ruim, tá, galera? Mas vocês estão entendendo como é que faz aí a ideia? Agora eu entendi. Eu já vou fazer aqui já. Beleza. Próximo, 80 e 1,79. 80, já passei de 70, tá por aqui. 80 e 1,79, mais ou menos aqui. Vou pegar o próximo ponto. Fica aí que eu vou mostrar o que vai acontecer com o gráfico. 120 e 2,20. 120 está por aqui. 2,20 está por aqui. Opa, já está percebendo que o gráfico está entortando aqui, ó. Certo? Próximo ponto. 160 e 2,54. 160 está por aqui. 2,54 por aqui. Próximo ponto. 300 e 3,47. 300 está por aqui. 3,47, mais ou menos ali. E assim vai, vocês vão fazendo todos os outros pontos, tá, galera? Aí vocês vão perceber que vocês não vão fazer isso aqui no gráfico, ó. Tá? Vou botar uma outra cor, trocar aqui. Não é para fazer isso aqui, ó. Ligar a ponta assim, ó. Com retas. Tá? É que eu tô ruim aqui de desenho. Não é para ligar com reta. Eu vou botar outros pontos aqui, ó. Como é que pode ser que apareça para vocês depois, tá? Vai ficar algo assim. Provavelmente o gráfico, tá? Então não é para fazer ligamento, se ficar todo um gráfico todo espetado assim, tá? É para você vir aqui e traçar uma tendência. O que é traçar uma tendência? Isso eu falo nas minhas aulas ali que eu gravei para vocês, galera. Traçar tendência, eu vou fazer um outro gráfico aqui, ó. Imagina que eu tenho um gráfico, sei lá do que eu medi aí, e os pontos experimentais ficaram assim, ó. Obviamente eu não vou traçar uma reta aqui, né, galera? Não tem cara de reta o gráfico, percebem? E também, deixa eu corrigir aqui, fazer diferente aqui. E também não vou fazer isso aqui, ó. Isso, 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 isso. Ligar ele assim, ó. Não, a gente vai traçar tendência. Então eu tô vendo que a tendência é essa minhoca aqui. Então eu vou traçar essa tendência. Eu vou fazer isso aqui, ó. Com os pontos bem distribuídos ao redor dessa tendência. Percebem? É assim que se faz gráfico experimental, tá?
Pelo menos um início do aprendizado de gráfico experimental que vocês estão aprendendo. Naquele ali a gente faz como, professor? E isso aqui tu vai traçar a tendência. Aqui eu fiz bem bonitinho, parece que dá para ligar tudo, né? Então, mas no de vocês talvez vai ficar um pontinho aqui mais para baixo, um pontinho mais para cima, vai ficar meio A gente assim. faz por fora aí? Não, Se vai fosse aí, a passar gente pelo faz... meio assim, ó. Ah, entendi. Sempre tendência, fazendo com que os pontos fiquem o mais próximo possível da tendência que você está enxergando. Ah, Sem tá, entendi. favorecer nenhum nem outro. Não posso passar por fora aqui, ó. Porque eu estou favorecendo esses de fora e os de baixo. Entende? Então eu não posso favorecer, eu tenho que deixar todo mundo o mais próximo possível da tendência que eu estou traçando. Beleza? Esse é o exercício 1 dessa tarefa. No exercício 2, ele vai pedir para você calcular a aceleração da gravidade. E aí como é que vai fazer? Tem uma equação lá para você calcular, tá? Que é essa equação aqui. Então o que você vai fazer? Vai pegar no gráfico um valor de L e de T. Ah, professor, então eu vou pegar aqui da tabela. Não vale. Tem que ser do gráfico que você traçou. Porque, por exemplo, se eu pegar nessa posição aqui, ó, não é um dado que tem na tabela. Então eu vou ter que ler quanto vale o L aqui, estimar mais ou menos, e quanto vale o T. Olhando no eixo, os valores. Vai pegar esses valores que vocês vão ler, vão substituir na equação o valor do L e o valor do T e calcular quanto vale a aceleração da gravidade. Tá legal? Então, um gráfico... Professor, pode ser qualquer valor ali? Qualquer ponto do gráfico. Então, se eu quiser pegar daqui, pode. Quero pegar daqui, do gráfico que você traçou, nessa linha preta aqui, não do ponto experimental laranjinha. Então, traçou a linha preta aí, por exemplo, né, como eu fiz a linha preta, vai ver quanto que é o valor que está aqui no L e vai ver quanto que é o valor que está lá no T. E aí vai substituir na equação. Tá? Então, esse gráfico, esse experimento que a gente faria ali presencialmente, que eu dei os valores para vocês do experimento, né, permite a gente calcular qual é a aceleração local da gravidade, qual a aceleração da gravidade no local que a gente está, qual o valor exato. Tá? Isso é muito legal, porque a aceleração da gravidade varia em função da latitude que a gente se encontra no planeta. Tá? É isso, galera, as 3 atividades de vocês. Tá? Então, a primeira ali é a avaliação, né, o questionário, que vocês têm que... Deixa eu voltar aqui no SIGA, né? Vocês podem sempre acessar todas as ações aqui pela área principal da disciplina, tá? Ou vindo aqui em atividades, no menu atividades aqui, ó, clicar em questionário, que vai abrir aquele questionário que foi o primeiro do segundo trimestre, tá? Eu já vou repetir para vocês. Ou vindo em tarefas, que são essas que vocês têm que me entregar aqui pelo SIGA, né? Se não conseguir, me envia por e-mail. Beleza? Deu uma luz aí? Beleza, professor. Obrigada. Não, nada. Vocês têm que aparecer, galera, tá? Lembra disso. Tá com dúvida na atividade, não deixa para agora, né? Tá em cima aí. Me preocupa bastante, né? Tem essa semana e semana que vem agora para vocês fazerem essa recuperação trimestral. Tá? Ô, professor, quando que acaba o trimestre? Acaba dia 8, mas pra gente já vamos começar antes o outro, tá? Porque já temos muito tempo com essas atividades aí. Tá bom. Caí aqui ou vocês estão me escutando? Tô escutando. Até que meu computador dá umas travadas aqui. Tá? Mas o trimestre acaba dia 8 de outubro, mas a nossa disciplina aqui nesse trimestre já vai acabar dia 1º, pra gente uma semana antes, tá? E aí, daí eu já vou liberar as atividades do terceiro trimestre para vocês, que também é construção de gráfico, tá? São 2 atividades para construir gráficos, então tem que sair dessas atividades aqui sabendo fazer. Por isso que eu estou falando, faz o quanto antes, me envia, eu corrijo para vocês, né? Segunda, terça já estou corrigindo, reenvio se tiver alguma coisa para vocês refazerem, né? Para melhorar, aí vocês me reenviam de novo e a gente vai melhorando a nota. Professor, esses gráficos aí eu vou te mandar foto pelo e-mail aí. Tudo bem, tá? E só o questionário que eu acho que eu vou conseguir fazer pelo computador. Sim. Aí. O questionário em si é o único que vai estar aberto para uma chance só, que ele é uma avaliação, tá? Tipo uma prova. Já o gráfico, as tarefas ali,
vai estar aberto à vontade para vocês refazerem quanto quiser. Beleza? Ô, professor, Hum. eu te enviei agora há pouco, a terceira, eu refiz, né? Aí Uhum. eu queria te pedir pra você mandar, tipo, a Tá aqui. correção, sabe? Pra o quanto antes pra eu refazer, se precisar. Já faço, já vou fazer daqui a pouquinho já. Você já vai receber hoje, bom. beleza? Eu vou tentar Beleza. entregar hoje também, professor. Maravilha. À medida que eu for tendo tempo, eu já vou corrigindo. Gente, então é isso, tá? Eu vou abrir agora os prazos para vocês me entregar tudo até o dia 1º de outubro. Até essa data máxima. Não vou aceitar desculpa que não deu isso e aquilo. Galera, se vira aí. Tiveram muito tempo já para fazer e mais um monte de tempo agora, tá? E é isso, tá? Então, só reforçando, o questionário em si só tem uma tentativa. As tarefas, quantas vocês quiserem. Beleza? Tá bom, professor. Obrigada. Obrigado, gente. Até breve. Eu marco com vocês um próximo encontro futuramente aí. Valeu. Tchau, tchau. Bom, até, professor. Valeu.